Meus amigos, vamos lá então gravar mais um vídeo, trazer mais informações para vocês neste sabadão, dia de clássico pelo Campeonato Brasileiro, entre Botafogo e Fluminense no estádio Newton Santos. Todas as informações a partir de agora, logo depois da nossa vinheta. Um grande abraço a todos, obrigado mais uma vez pela sua presença, pela sua audiência, agradeço sempre a sua amizade aqui no canal Ligados no Flu, obrigado a todos vocês que são inscritos, obrigado a todos os membros do nosso canal, você também pode ser membro do nosso canal, temos aí preços muito acessíveis para quem quiser se tornar membro. Meu muito obrigado e quero mandar um abraço para a galera que deixa o nome da cidade de onde nos acompanha, como o Francisco Moura em Itainópolis, no Piauí. Um grande abraço para todos os tricolores do Piauí, para o Reinaldo em Casimiro de Abreu, o Edson Gomes no Rio de Janeiro, o Gilmar Machado nos assiste em Santo Antônio de Pádua, o Benedito em Goiânia, a Tina Lemos no Rio e o Júnior Magno que acompanha o nosso canal direto de Maricá. Um grande abraço a todos vocês. Pessoal, queria pedir então para você que não é inscrito ainda, né, para fazer a sua inscrição aí, não esquecer de deixar o seu like, deixar o seu comentário com o nome da cidade de onde nos acompanha e também, se for possível, compartilhar este vídeo com outros amigos. Vamos lá então, Botafogo e Fluminense nesse sábado, 6h30 da tarde no estádio Newton Santos. Ainda há ingressos para a torcida do Fluminense, gente. Ainda há ingressos disponíveis para o setor destinado à torcida visitante, no caso o Fluminense. Mais de 20 mil ingressos vendidos até agora de forma antecipada. Botafogo, inclusive, anunciando aí que vai fazer uma festa diferente, alguma coisa assim que eles vão fazer no estádio no Newton Santos lá, o salão de festas tricolor, onde o Fluminense está acostumado a levantar títulos, já levantou o Campeonato Brasileiro, eu estava lá em 2010, naquele jogo contra o Guarani, já levantou o Campeonato Carioca também em 2012, então é um estádio que o Fluminense está mais do que acostumado a jogar e acostumado a vencer no estádio Newton Santos. Bom, o Fluminense então fazendo esse jogo de hoje contra o Botafogo. O Botafogo, que tem 15 pontos, é o líder do Campeonato Brasileiro. O Fluminense está em terceiro com 13. Se o Fluminense vencer, ele tem a oportunidade de assumir a liderança, porque vai ficar na dependência da partida do Palmeiras contra o Santos na Vila Belmiro. Então, hoje mesmo a gente vai saber se o Fluminense vai terminar a rodada na liderança ou não. Vencendo, o Palmeiras tropeçando, o Fluminense será o novo líder do Campeonato Brasileiro a partir desta rodada. Agora, o Fluminense tem que ficar atento, gente, para esse jogo, porque o Botafogo, principalmente depois da chegada do Luiz Castro, o Botafogo tem causado, assim, algumas dificuldades para a equipe do Fluminense. O Fluminense, no ano passado, conseguiu ir bem contra o Botafogo nos 2 primeiros jogos do Campeonato Carioca, mas naquela semifinal em que o Fluminense se classificou com aquele gol do Cano, 50 e burdoada do segundo tempo, o Botafogo foi melhor, chegou a abrir 2-0, e se não é aquele gol, né, milagroso do Cano ali, de barriga, de peito, sei lá de que foi, o Fluminense não teria avançado para a decisão e não teria sido campeão. Então foi um gol que saiu ali na base do abafa, do sufoco. Então o Fluminense quase foi eliminado pelo Botafogo naquele Carioca. No Campeonato Brasileiro, no jogo no Engenhão, no Newton Santos, o Fluminense passeou, amassou o Botafogo, foi 1-0, mas poderia ter sido muito mais. O Botafogo não viu a cor da bola. E aí, no jogo da volta, né, do segundo turno, o Luiz Castro conseguiu, de certa forma, anular o Fluminense. O Botafogo chegou a abrir 2-0. E aí o Fluminense foi buscar o empate na raça. Na raça. E teve até aquele gol, né, do Matheus Martins, que hoje está no Watford. O Matheus Martins entrou, incendiou a partida ali, fez gol, deu assistência. E o Fluminense acabou chegando ao empate. Depois merecia até vencer. Mas durante boa parte do jogo o Fluminense esteve perdendo para o Botafogo. E esse ano agora, no Campeonato Carioca, a gente perdeu para o Botafogo por 1-0. Claro, houve o lance do pênalti que o Calegari desperdiçou, né, aquela polêmica toda, mas o Botafogo marcou muito bem o Fluminense e matou o jogo em uma jogada que é característica do Botafogo e que tem sido um dos grandes problemas do Fluminense. O Fluminense avança toda a sua linha de defesa, todo mundo ultrapassa a linha do meio campo, e aí o Botafogo conseguiu roubar a bola, né, num passe errado do Samuel Xavier. O Botafogo pegou o Fluminense, né, todo avançado,
e o Vitor Sá acabou entrando cara a cara com o Fábio e fez o gol. E aí a gente recorda que nesse jogo do Fla-Flu agora da última terça-feira, a expulsão do Felipe Melo, ela sai justamente porque o Fluminense está todo avançado, há uma jogada pelos corredores do campo, que é característico do Botafogo, jogar pelos corredores do campo, e o Felipe Melo é obrigado a fazer a falta, parar a jogada, ele trocou o gol do Flamengo pela expulsão, ele preferiu ser expulso do que tomar o gol, né? Ele correu o risco e foi expulso. E aí, esse que eu acho que é o grande X da questão nessa partida de logo mais entre Fluminense e Botafogo. O Fluminense tem que tomar muito cuidado porque é característica do Botafogo. Se posicionar muito bem na defesa, roubar a bola ou esperar o erro do adversário para ligar o contra-ataque. Quando o Botafogo sai no contra-ataque, sai com muitos homens, 3, 4, 5 jogadores. E o Fluminense normalmente fica desguarnecido na defesa porque está todo mundo ali sufocando o adversário. Então o Fluminense vai ter que ter muito cuidado com essa arma do Botafogo, que é assim que eles jogam, né? E o Fluminense também tem a sua característica, mas não vai mudar por conta disso. Mas o Fluminense tem que ficar atento. E outra, o Fluminense não pode entrar para esse jogo diante do Botafogo da forma como ele entrou contra o Flamengo. O Flamengo entrou ligado no 220. O Fluminense entrou numa rotação bem menor. Então, eu acho que a atuação do Fluminense no Fla-Flu no primeiro tempo. Segundo tempo, gente, segundo tempo não dá pra gente analisar, porque teve a expulsão do Felipe Melo, o Fluminense teve que se recuar, teve que se defender para garantir ali aquele 0-0 que seria interessante, né? Conseguir pelo menos um empate para não complicar a situação para o segundo jogo. Agora, o primeiro tempo, a atuação do Flamengo melhor, eu acho que se deve muito à intensidade que os dois times entraram em campo. O Flamengo entrou com mais intensidade, o Fluminense entrou numa rotação, né, meio devagar e tal, achando que podia vencer o jogo a qualquer momento, e não é assim. Então o Fluminense tem que entrar hoje ligado, pilhado, mordido, porque é assim que o Botafogo vai entrar. O Botafogo vem de 2 derrotas seguidas, então o Botafogo vai entrar pilhado para esse jogo. E o Fluminense hoje é o time a ser vencido no futebol brasileiro. Todo mundo quer ganhar do Fluminense. Todo mundo quer ganhar do Fluminense. Eu conheço umas 3 ou 4 pessoas, aliás, pessoas que nem são assim muito próximas a mim, pessoas com quem eu convivo muito pouco no meu trabalho, no prédio onde eu moro, que não são torcedores do Fluminense, que não são torcedores de times do Rio, são torcedores de times de outros estados. E eles estão, parece que numa gana para ver o Fluminense perder, igual o Fluminense perdeu aquele dia pro Fortaleza, não sei o que, Fluminense, foi atropelado. Assim, o jogo agora que o Fluminense perdeu pro Flamengo, como eu disse, não são torcedores de times do Rio. Os caras estão numa sede para ver o Fluminense perder, impressionante, impressionante, entendeu? Flamengo amassou o Fluminense, hein? Então, assim, o Fluminense hoje é o time a ser batido no futebol brasileiro. Todo mundo quer ganhar do Fluminense. Todo mundo quer ver o Fluminense perder. É impressionante. Todo mundo quer ver o Fluminense. O Fluminense bem incomoda. O Fluminense bem incomoda. Incomoda a imprensa, incomoda a torcida adversária. Então, o Botafogo hoje vai entrar do mesmo jeito. O Fortaleza, vocês viram o Fortaleza? Vocês viram o Fortaleza? Entrou contra o Fluminense, parecia que era final de Copa do Mundo. Parecia que era final de Copa do Mundo. Cruzeiro a mesma coisa, jogou como se fosse final de Champions League. O Flamengo a mesma coisa. E o Botafogo hoje vai ser a mesma coisa. Todo mundo quer ganhar do Fluminense. Todo mundo quer ganhar do Fluminense. Então o Fluminense tem que entrar ligado, pilhado nesse jogo, tá? Para não ser surpreendido. E é um jogo importante, como eu disse, valendo aí a liderança do Campeonato Brasileiro. Fluminense e Botafogo já se enfrentaram 386 vezes. Uma ampla vantagem do Fluminense, 141 vitórias tricolores, 126 do Botafogo, com 119 empates. No Campeonato Brasileiro, o Fluminense tem 21 vitórias contra o seu rival de logo mais, enquanto que o Botafogo tem 19 vitórias. O Braulio da Silva Machado apita essa partida. Esse ano ele apitou Fluminense 3, América 0 no Estádio Independência em Belo Horizonte. No ano passado ele esteve à frente de 3 jogos do Fluminense. Internacional 1, Fluminense 0 no Maracanã, Santos 2, Fluminense 2 na Vila Belmiro e Fluminense 1, Palmeiras 1, aquele jogo em que ele colocou a mão nos olhos, né, e disse que tinha ali gás de pimenta, ninguém sentiu nada, só ele que sentiu, e
esfriou o jogo, né? Paralisou o jogo por alguns minutos. O Fluminense estava na pressão para fazer o gol da virada e o jogo acabou 1-1. O Diniz testou, como a gente já trouxe no último vídeo, o John Kennedy e o Lelê no ataque. A gente não sabe quem vai ser escolhido. Pode ser até mesmo o Pirani, temos que aguardar. E com o Guga na lateral esquerda no lugar do Marcelo. O meio-campista Lima, que vai jogar como segundo volante ali, como segundo homem de meio de campo, ele falou para Flu TV, vamos ouvir o que o Lima disse sobre esse jogo contra o Botafogo. Jogo atrás de jogo, né? Acabar um jogo, já descansar, né? Preparar a equipe para o próximo adversário, né? A gente sabe que a equipe está muito bem no campeonato e todo mundo está bem preparado, vem trabalhando pelo professor, essa comissão. E agora vamos descansar, porque amanhã tem uma guerra pela frente e vamos buscar a liderança. Provável escalação do Fluminense, então, a gente vai ter o Fábio, o Samuel, o Nino, o Felipe Melo e o Guga, André, Lima, Paulo Henrique Ganso, e aí no ataque a gente tem certeza de que o Arias e o Cano vai jogar. Eu coloquei ali o John Kennedy, mas pode ser o Lelê ou o Pirani, como eu disse pra vocês. E pra terminar, sonhei essa noite que o John Arias marcava um golaço, saía driblando todo mundo. Tomara que o John Arias faça uma grande partida logo mais. É isso, meus amigos. Obrigado pela presença, pela audiência. Te espero no nosso próximo vídeo. Ótimo jogo pra todos nós. Vitória, Fluminense!